Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradeço a oportunidade de me apresentar os cursos que eu gosto de ministrar na parte de segurança do trabalho, falar um pouco sobre minha experiência na parte de segurança do trabalho, principalmente na construção civil. Agora, nesse primeiro momento, vou me apresentar rapidamente. Sou formado desde 2010, meu nome é Eduardo Haas. Trabalhei já em várias empresas, Santa Cruz do Sul, Chalim Brinquedos, Philip Morris, Souza Cruz, Estáticos Transportes Coletivos, e atuei também fora do estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Bahia. Todo esse período que eu fiquei fora do estado, aprendi bastante na parte de segurança do trabalho, parte de NR18, construção civil, alguma parte de espaço confinado, parte de cadastramento de espaços confinados, treinamentos, uma parte também de primeiros socorros, e NR35 aprendi muito mais na prática do que no dia a dia dando curso. Atualmente estou trabalhando numa consultoria de segurança do trabalho, onde eu atendo alguns clientes na parte de auditorias de segurança do trabalho, inspeção de EPIs dos funcionários, e também faço parte de treinamentos da empresa que eu trabalho hoje, dando curso de NR18, NR35, trabalho em altura, NR33, espaços confinados, alguma parte de segurança do NR10, que é segurança em trabalhos com eletricidade. Também ministro cursos de NR11, empilhadeira, uso de PTA. E agora, nesse momento, eu vou apresentar a minha experiência, o meu conhecimento e toda a parte de NR35, aonde é a parte de treinamentos que eu mais gosto de dar no dia a dia, no meu cotidiano, que eu trabalho na empresa dando os cursos. Primeiramente, apresentando rapidamente a NR35, que é a norma regulamentadora número 35. O objetivo e o campo da aplicação dela estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção para trabalho à altura, envolvendo planejamento, organização e execução, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. Nesse ponto aqui desse slide, quando eu explico para o pessoal, primeiramente, quando o pessoal chega nos cursos, já chegam falando que já sabem tudo e querem logo ir embora. Mas eu gosto sempre de trazer o pessoal para participar do treinamento mesmo. Tipo, explicando a questão do envolvendo planejamento, organização e execução. Eu sempre falo para o pessoal, se não houver planejamento e organização e execução, em algum momento vai dar um acidente ou quase acidente. Por isso que eu gosto de trazer o pessoal para dentro do curso mesmo. E também quando fala a questão do trabalhadores envolvendo direta ou indiretamente, eu sempre gosto de dar exemplos. Eles acham que é só o pessoal que trabalha em altura no local que está correndo risco. Eu sempre falo para eles, quando o pessoal não faz isolamento ou o pessoal passa por dentro de um isolamento, essas pessoas podem sofrer um acidente. Por isso que eu sempre trago a responsabilidade da questão da sinalização e do isolamento da área, porque não é papel do técnico de segurança fazer questão da fiscalização e a sinalização. Quem também tem que ajudar nessa parte de sinalizar e isolar é a equipe envolvida nessa atividade. Questão também, quando for trabalhar em altura, não é só lá em cima que vão ter que cuidar na parte de baixo, a parte de isolamento, porque qualquer momento pode passar alguém perto dessa área de trabalho e bater um objeto sobre essas pessoas que estiver em volta na área não isolada. A questão do trabalho à altura, eu sempre friso, é onde é uma atividade executada acima de 2 metros, referente ao piso inferior, aonde haja risco de queda. Daí tem aquele pessoal que também fica perguntando, tá, Eduardo, se eu estou 1,5 metro acima do solo e tem risco de queda, é trabalho à altura,
eu sempre aviso, não é trabalho à altura conforme NR35. Mas se a pessoa se sente com algum medo ou risco de sofrer um acidente, essa própria pessoa tem a capacidade para parar, pensar e fazer alguma medida de controle. Eu sempre falo assim para o pessoal nos treinamentos. Hoje, na questão nos treinamentos, também falo que a NR35 é uma das atividades que, com mais risco que tem, mais acidentes dá. Tem um grande número de comunicações de acidente de trabalho. Friso com o pessoal nos treinamentos que quanto mais alto for, mais arriscado é, porque conforme o peso da pessoa e a velocidade que vai pegar, dependendo da altura, o impacto com o solo vai ser cada vez mais forte. Por isso que lá na frente do treinamento, onde fala sobre a questão de fator de queda, eu sempre falo para o pessoal usar ponto de ancoragem acima da cabeça, para não ter o efeito pêndulo. Esses quase 10 anos de atividade, já presenciei acidentes quase fatais, onde a empresa que eu trabalhava não queria investir em segurança do trabalho. E hoje em dia eu prezo bastante, primeiramente, sempre a antecipação e o reconhecimento dos riscos. Não fazer a segurança depois que acontecer o acidente de trabalho. Hoje em dia, a questão do trabalho em altura, são vários locais que são considerados trabalho em altura. Podem ser telhados, as fachadas, questão quem trabalha com escadas móveis, as empresas de telecom e equipes de energia. Questão do andame é considerado trabalho em altura. Tem as escadas fixas. Uma coisa que eu também sempre comento nos treinamentos é a questão os atos e os comportamentos que podem levar um trabalhador a sofrer uma queda. Quando eu ia nas empresas, principalmente empresas de construção civil, mas aqui é só o técnico de segurança que faz a segurança, não é nós, não sei o que. Eu sempre falo pro pessoal, tem que ter o cuidado ativo. Uma equipe de trabalho é como se fosse a nossa família. A gente passa mais tempo dentro de uma empresa do que às vezes em casa. A gente passa fora de casa 8 horas dentro de uma empresa e em casa às vezes a gente passa 4, 5 horas. Por isso que eu sempre falo nos treinamentos, nós colegas somos como se fosse uma família, cada um cuida de si. Primeiramente tem que se colocar em segurança. Depois tu vê um colega que não esteja seguro, não esteja usando um EPI, a pessoa que vê isso pode ter os atritos com a pessoa fora de serviço, mas cada um tem que se cuidar um de si. O colega vê a pessoa errada lá não usando EPI, essa pessoa que está vendo tem que chamar a atenção da pessoa, não chegar gritando, chegar com respeito. Colega, usa o EPI, se não usar o EPI tu vai te machucar. E essa pessoa que está recebendo orientações dos colegas tem que receber isso como um cuidado mesmo, não como atrito interno dentro da empresa. A questão de responsabilidades também falo com o pessoal nos treinamentos que do empregador tem que implantar medidas de proteção coletiva, individual, assegurar e realizar análise de risco. Eu sempre falo com eles que a análise de risco é feita em conjunto, não é feito só pelo técnico de segurança do trabalho, não é feito dentro do setor do segurança do trabalho, tem que ser feito em conjunto com a equipe, com a supervisão do quem está cuidando da área, e também tem que ser com os trabalhadores envolvidos, para chegar num bom senso de ser uma atividade totalmente segura. A questão dos trabalhadores, eu sempre falo que não é só trabalhar e usar os EPIs, é questão de usar os EPIs corretamente conforme a empresa forneceu e entregou seus EPIs. Os funcionários têm a obrigação de qualquer problema que tiver nos seus EPIs parar a atividade e até o setor de segurança do trabalho ou no seu supervisor
e informar e demonstrar que tem defeito os seus equipamentos de proteção individual. E o fator mais importante que eu falo com eles é aquela questão: se chega numa atividade e vê que tem um risco, e esse risco não foi visto na análise de risco, a pessoa tem a obrigação de paralisar a atividade.